Olá, meninos, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre funcionamento das máquinas térmicas, tá? Dando continuidade no livro, lá na página 53. Eu vou lendo e explicando e eu peço que vocês acompanhem no livro de vocês, beleza? Então, nós vamos começar com o motor a combustão externa. As locomotivas a vapor são classificadas como máquinas térmicas, pois transformam energia térmica em energia mecânica, que é a energia relacionada ao movimento. Então, quando as locomotivas elas começam a aquecer, né, a gerar energia térmica, produção de calor, elas começam a entrar em movimento, que daqui a alguns anos nós vamos ver que é energia cinética, energia associada ao movimento, que também é energia mecânica, tá? O funcionamento dessas máquinas segue o seguinte processo. Na fornalha, o carvão é queimado, transferindo o calor para a caldeira. A água recebe o calor, mudando de estado físico e tornando-se vapor. A expansão do vapor desloca os pistões que movimentam a composição. Assim, nas locomotivas a vapor, a queima do combustível ocorre em uma fornalha e o vapor gerado desloca o pistão do motor. Quando a combustão ocorre fora do motor, é chamada de combustão externa. Então, nós podemos ver aqui, olha, o carvão ele vai ser queimado aqui na fornalha. Vamos ter uma transferência de calor, por quê? Por convecção, né? A água aqui na caldeira, ela vai gerar vapor. O vapor ele vai passar por esses tubos e ele vai movimentar aqui os pistões que vão movimentar o motor, tá? Agora nós vamos continuar lá na página 53. Motor a combustão interna. O motor de combustão interna, como o de um carro, transforma a energia obtida pela queima do combustível em energia mecânica. Veja o exemplo a seguir. Etapas do funcionamento de um motor a combustão interna. Então, olha só. Admissão. 1. O pistão desce, possibilitando que a mistura de ar e combustível no estado gasoso entre no cilindro. Compressão. 2. A válvula de admissão fecha. O pistão desloca-se para cima e com isso ocorre um aumento de pressão e temperatura no interior do cilindro. Explosão e expansão. 3. Quando a mistura é altamente comprimida, uma centelha elétrica, ou seja, uma faísca, provoca uma explosão, resultando na expansão da mistura. Exaustão. 4. A válvula de escape é aberta e o gás resultante da explosão escapa para o meio externo. O pistão então desloca-se para cima, completando o ciclo. Esse processo faz com que o motor se aqueça, comprometendo a sua eficiência. Para resolver isso, os carros possuem um sistema de resfriamento. A eficiência de um motor de combustão externa varia entre 10% e 20%. E a do motor de combustão interna varia de 30% a 45%. Em motores de combustão externa, o processo de transferência de calor da câmara da combustão ao reservatório implica perdas significativas de energia, contribuindo para que a eficiência desse tipo de motor seja menor que a de motores de combustão interna. Agora nós vamos falar sobre a geladeira. A geladeira é um exemplo de refrigerador amplamente utilizado em nosso dia a dia. Em um refrigerador, há um fluxo de calor do sistema de menor temperatura, interior da geladeira, para o sistema de maior temperatura, ambiente ao redor da máquina.
Para que ocorra esse fluxo de calor no sentido inverso do que ocorre espontaneamente, é necessário fornecer energia ao sistema. O compressor atua sobre um material refrigerante, implicando uma variação na energia interna da substância, com aumento da pressão e temperatura. É essa substância que, ao evaporar, retira calor da fonte fria e o transfere para a fonte quente. O ar no interior da geladeira está resfriado e, ao colocar um alimento ou objeto em seu interior, há a tendência do sistema entrar em equilíbrio térmico. As trocas de calor no interior da máquina fazem com que a temperatura do ar varie. Um sensor é então acionado e ativa o mecanismo de refrigeração. Então, meninos, nós vamos fazer a parada obrigatória, tá? De tarefa, vou anotar aqui no quadro, páginas 55, 56 e 57. E agora eu vou falar um pouco sobre as novas máquinas e tecnologias de mudança na sociedade, tá bom? Novas máquinas e tecnologias e mudança na sociedade. O desenvolvimento de máquinas e sua utilização nas indústrias a partir da primeira revolução industrial modificaram a produção fabril e transformaram as relações socioeconômicas da sociedade. Com a automação, as máquinas tornaram os processos mais baratos, rápidos e produtivos. Novos produtos e sistemas, como computadores, celulares, satélites, internets e GPS, foram sendo desenvolvidos, contribuindo para a nossa segurança, conforto e qualidade de vida. Tecnologias como os computadores e internet, invenções criadas dentro de universidades e centros de pesquisa, foram popularizadas e transformaram fundamentalmente setores como de comunicações, medicina, transporte e agropecuária. Rapidamente, a indústria utilizou essas tecnologias em seus processos de produção, intensificando novamente a produtividade a partir de procedimentos mais eficientes e precisos. No entanto, a automação trouxe prejuízos, como o aumento do desemprego nos diversos setores, industrial, comercial, agropecuário, entre outros, uma vez que os seres humanos foram substituídos por máquinas em grande parte dos processos. O aumento da produtividade gerou maior extração de recursos na natureza, levando à escassez de alguns elementos naturais. Além da intensificação na produção das fábricas a partir da primeira revolução industrial, houve um desenvolvimento na área dos transportes, uma vez que os novos veículos, quando comparados aos anteriores, movidos a tração animal, podiam percorrer maiores distâncias e possibilitavam transportar mais carga. Esse avanço representou maior possibilidade de intercâmbio cultural e econômico entre regiões e países. Hoje, sabemos que esse desenvolvimento nos transportes gerou impactos ambientais, pois o uso dos combustíveis fósseis leva à emissão de gases poluentes na atmosfera, e a sua produção envolve a exploração de recursos naturais não renováveis, prejudicando o meio ambiente. A procura por combustíveis mais eficientes ao longo da história estimulou a busca por mais conhecimento sobre transformações químicas. A descoberta no processo de refino de petróleo, por exemplo, impulsionou pesquisas sobre novos materiais, como o plástico. Por ser leve, maleável, resistente à corrosão e barato, o plástico é utilizado em diferentes objetos muito importantes em nosso cotidiano. No entanto, seu uso intenso e seu descarte de forma inapropriada têm gerado grandes prejuízos ao meio ambiente. Desenvolvimentos tecnológicos podem gerar melhorias na qualidade de vida dos indivíduos e desenvolvimento econômico. Porém, é necessário avaliar os impactos sociais e ambientais que as novas tecnologias podem causar. É muito importante que governos, empresas e pessoas comecem a conciliar o desenvolvimento econômico e tecnológico para a sua realidade social e ambiental. Ou seja, as máquinas, elas ajudaram muito o homem,
Porém, ele perdeu, né, o seu trabalho, ele foi substituído por máquinas e elas possuem um custo e elas vão prejudicar, né, um pouco aí ou bastante o meio ambiente, pois elas são poluentes, tá? E nós também vamos ter mais materiais para serem descartados, aumentando aí poluição do solo, poluição das águas. E como as fábricas, né, as máquinas, elas vão gerar gases poluentes, aumentamos a poluição atmosférica, poluição do ar. Vou deixar para vocês mais uma atividade, que é a última parada obrigatória, da página 59 e 60. E assim nós vamos encerrar o livro, o C1. Na próxima aula, nós já vamos dar continuidade no C2. Porém, eu preciso marcar para vocês um exercício. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar aqui no quadro as duas páginas, ou melhor, as duas paradas obrigatórias que eu pedi na aula de hoje. Vou deixar a data do exercício, a matéria e o valor, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar na plataforma ou pelo WhatsApp, tá? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula de hoje. Um beijo, morrendo de saudade de vocês e fiquem em casa. Olá, hoje eu vou falar sobre as máquinas simples. Na física, o termo máquina simples é reservado a pequenos objetos ou instrumentos que facilitam a execução de diferentes afazeres do dia a dia. Um martelo, uma tesoura, uma alavanca, uma roldana, um plano inclinado são exemplos de máquinas simples. As polias ou roldanas servem para mudar a direção e o sentido da força com que puxamos um objeto. As polias podem facilitar a realização de algumas tarefas dependendo da maneira com que elas são interligadas. Polia móvel. A polia móvel facilita a realização de algumas tarefas, como por exemplo a de levantar algum objeto pesado. A cada polia móvel colocada no sistema, a força fica reduzida à metade. Essa é uma vantagem, só que também temos a desvantagem. Quanto mais polias móveis, mais demora a erguer ou puxar o objeto. Polia fixa. A polia fixa serve apenas para mudar a direção e o sentido da força. Ela é muito utilizada para suspender objetos. Plano inclinado. Quando um objeto se encontra sobre um plano inclinado, sofre a ação de uma força de reação normal ao apoio conforme a figura. Nesse caso foi desprezada a força de atrito. A força-peso age na vertical dirigida para o centro da Terra de cima para baixo. Alavanca. Em diversas situações cotidianas vemos os usos da alavanca como forma de auxílio no desenvolvimento de trabalhos. Por um exemplo, desenroscar parafusos de rodas de caminhões, mover objetos grandes e mover objetos muito pesados. Toda alavanca é composta por 3 elementos básicos: o ponto fixo em torno do qual a alavanca pode girar, a força potente exercida com o objetivo de levantar, sustentar ou equilibrar, e a força resistente exercida pelo objeto que se quer levantar. Podemos classificar as alavancas de acordo com o elemento que fica entre os outros 2 pontos restantes. Seus nomes são interfixa, interpotente e interresistente. Dizemos que uma alavanca é do tipo interfixa quando o ponto fixo ocupa um lugar qualquer entre a força potente e a força resistente, como mostra a figura. Uma alavanca é considerada como sendo do tipo interpotente quando a força potente está localizada em algum lugar entre a força resistente e o ponto fixo, como a segunda imagem. Uma alavanca é considerada como sendo interresistente quando a força resistente se encontra em algum lugar entre a força potente e o ponto fixo, como a última imagem. E assim termino minha pesquisa. Muito obrigado e até a próxima! Essas aqui vão ser as tarefas da página da parada obrigatória e as 2 paradas obrigatórias, indicar a data do nosso exercício, as páginas e o valor.